Olá pessoal, estamos voltando para mais uma edição do Abraginfocast. Desta feita, o episódio que nós vamos falar é sobre rescisão trabalhista. Quem não foi já demitido? Ou quem não teme ser demitido? Ou você já imaginou alguém mais próximo de você que foi demitido e gerar aí uma certa frieza? Ou quem está nessa expectativa, talvez, né, de ser demitido, ou conhece alguém que foi demitido. Tudo isso causa realmente uma certa frieza, na verdade. Então, mas para a gente precisa trazer aqui alguns cuidados, algumas orientações, estudo de casos, para que você possa se fortalecer. E na hora que for demitido ou demitida, não sofrer um impacto maior. E hoje, para falar deste tema tão importante, eu estou aqui com um consultor em departamento pessoal, o Wilton Santos, pelo qual eu já o cumprimento e já agradecendo a presença dele. Tudo bom, Wilton? Olá, professor. Tudo bem? Um prazer estar aqui, sendo convidado pela Abraginfor, sendo convidado pelo professor Eliabe. E vamos hoje conversar sobre rescisão de contrato. Vamos contar casos, vamos conversar o que é uma rescisão e vamos juntos bater um papo descontraído, um papo simples e objetivo, para que todos possam entender o que é uma rescisão de contrato. Então, eu já começo com a primeira pergunta, né? Já que ele falou aí que é para fazer pergunta, então vamos lá. O que de fato é uma rescisão de contrato? Porque muitas pessoas ainda têm aquela incógnita, né? Rapaz, a empresa disse que ia me demitir, mas demissão é a mesma coisa de rescisão de contrato? Qual é a relação que existe? Então, fazendo a pergunta bastante objetiva, o Wilton Santos, qual é ou o que é uma rescisão de contrato de trabalho? A rescisão de contrato é o fim de um vínculo. Vamos pensar que é um fim de um namoro. Então, o casal começa a namorar, está feliz, aí vamos fazer esse parâmetro, você entrando na empresa, você fica feliz, você entrou, está tudo bem, mas chega um momento que esse relacionamento cansa. E aí, uma das partes decide que agora não vão continuar. E aí, vai ter o final desse namoro. É justamente o final da rescisão de contrato. É o fim desse namoro. E aí, a gente tem várias formas de rescindir o contrato. Bem, você falou uma coisa bem interessante, né? Ele fez uma comparação perfeita, né? De fato, eu sempre também tenho essa concepção de que uma relação contratual de trabalho é como se fosse uma relação afetiva que você tem com outra pessoa. E quando se chega a uma decisão como essa, né, de desligar ou num relacionamento de encerrar, alguém tem que tomar a decisão. Então, eu sempre falo, se você não está satisfeito com o relacionamento, peça para sair, não espere que o outro peça. É mais ou menos isso que essa comparação que a gente traz dentro da relação trabalhista. Muitas vezes você não espera, mas será que a empresa ela está querendo lhe demitir ou está esperando que você peça para sair? Que é o mais comum porque financeiramente a empresa paga menos quando você pede demissão. Não é isso, Wilton? É verdade. Porque existem alguns tipos de demissão. Vamos falar com a demissão sem justa causa. Tá? Que a empresa ela vai chegar para você e vai dizer, olha, o nosso vínculo vai ter que encerrar agora. Tá? E aí quando a empresa chega para você e diz que vai lhe demitir, ele vai ter um prazo para poder lhe pagar. E aí ele vai ter algumas coisas que ele tem que pagar. O seu saldo de salário. O que é o saldo de salário? Os dias que você trabalhou. Eu trabalhei até o dia 15 do mês de março. Então você vai receber 15 dias referente ao mês de março. Você vai receber o proporcional de férias. Você vai receber o proporcional de 13º salário. E você vai receber o aviso prévio se a empresa lhe demitir por aviso indenizado. E também nós temos o aviso trabalhado, que aí são dois parâmetros. Aviso indenizado, a empresa chega e diz para você, não vamos trabalhar mais. E a partir daquele momento, encerrou o vínculo. E aí esse aviso indenizado, a empresa tem que pagar um salário a mais a você.
certo? O teu salário, por quê? Porque o aviso prévio é como se você tivesse 30 dias para frente. Só que você tem 10 anos na empresa. Para cada ano que você trabalha, a empresa tem que pagar mais 3 dias de aviso. Então, se eu tenho 1 ano de trabalho, eu pago 3 dias. Se eu tenho 10 anos, eu vou pagar agora 30 dias do teu aviso. Então, seria 30 mais 30, total de 60 dias. Então, esse é o aviso indenizado que eu tenho que pagar para o funcionário. Continuando, o aviso é trabalhado. O aviso trabalhado, a empresa vai chegar para você e vai dizer, olha, daqui a 30 dias eu não vou mais precisar do teu trabalho. Então você é obrigado a ter que trabalhar mais 30 dias, tá? E aí, nessa obrigação, você tem 2 formas. Você larga 2 horas mais cedo, ou você trabalha 23 dias e você agora vai ter 7 dias, vamos dizer, para você procurar um outro emprego, para que depois possa ser feita a tua rescisão de contrato. Legal, olha aí. Você viu aí de forma muito explícita de como acontece essas demissões. Mas tem uma demissão que ele não citou e eu gostaria de saber se ele poderia explicar, que é a demissão consensual, né? Que é uma demissão que surgiu durante a nova reforma trabalhista em 2017. Isso é benéfico para o empregado? De quem parte essa demissão consensual, Wilton? A demissão consensual, ela parte dos 2 lados. Antigamente, existia aquela demissão informal. O que era a demissão informal? Chegava para um empregador e dizia, olha, eu quero ser demitido. E o empregador olhava para você e dizia, tá bom, agora você vai me devolver a multa rescisória, porque eu não quero te demitir. Você vai me devolver o aviso, porque eu não quero te demitir. Então, a empresa te pagava para liberar o teu FGTS, que já estava lá depositado, e agora a multa rescisória, que era 40%, você devolvia para a empresa. E aí eu me lembro uma situação que a empresa fez um acordo assim, e aí o funcionário chegou e disse, tá bom. Quando chegou lá no sindicato, na hora que a empresa pagou, na época era por cheque, isso contado por uma pessoa muito conhecida minha, ele chegou, olhou, pegou o dinheiro e disse, não vou devolver mais não, e saiu correndo. Então, para acabar com essa forma, em 2017 se criou um acordo consensual, que é, olha, eu agora vou te demitir, mas a gente vai ter agora algumas condições. E aí é um acordo formalizado, que agora eu vou ter 20% da multa rescisória, e aí esse 20%, por quê? Era 40%, fica como se fosse meio a meio para a empresa e meio para o trabalhador. Quando eu tenho esse acordo, eu não tenho direito ao seguro-desemprego, viu, professor? Então, perdi o seguro-desemprego. Isso aí, olha só, que explicação interessante para você que às vezes pode estar pensando, rapaz, eu queria chegar a um acordo com a empresa, eu não queria pedir demissão porque eu já tenho aí um bom tempo e eu vou certamente abrir mão de alguns direitos que são legais. Mas a demissão consensual, ela te dá esse benefício porque existe aí, digamos, uma reciprocidade, onde a empresa paga uma parte, né, no caso a metade de tudo, e você ganha a outra metade. A única coisa que você não tem direito é o seguro-desemprego, como foi bem falado, porque subtende que você está saindo com proposta de emprego. Mas é interessante falarmos ainda sobre rescisão, porque há algumas dúvidas, né? No caso de uma demissão, né, sem justa causa, algumas pessoas podem estar perguntando, né? Se eu peço demissão, eu posso reverter para uma sem justa causa? No caso, uma demissão comum, a empresa demitindo? Existe essa situação, essa possibilidade, se não for consensual? Digamos que a pessoa queira pedir demissão. E a empresa, não, tudo bem, vamos resolver sua situação. Existem fatos concretos, você já se deparou com isso? Sim, sim. Eu quero pedir demissão. Primeira coisa, eu tenho que fazer uma carta de próprio punho, informando que eu não me interesso mais
Por quê? Vou repetir. A relação trabalhista é de dois lados, tá? É do empregador e é do empregado. E vai chegar um momento que o empregado não quer mais trabalhar. Então ele vai fazer a sua carta e vai dizer, olha, a partir desse momento, eu não quero mais trabalhar na empresa, tá bom? E a empresa, ele tem outro emprego em vista, ou ele não está feliz ali, e aí a empresa vai conceder esse pedido de demissão. Quando a empresa concede o pedido de demissão, aí eu, como funcionário, eu vou perder alguns direitos, tá? Aquela multa rescisória que nós falamos, dos 40%, eu não deixo de receber, tá? Eu não gosto de usar a expressão que eu vou perder, tá? Porque aquilo ali eu ainda não tenho. Então eu vou deixar de receber. O meu FGTS que está depositado vai ficar lá, vai ficar guardado, para em alguma ocasião eu poder sacar. Eu não vou receber o aviso prévio. Então, aquele aviso prévio que nós falamos que o empregador lhe demite, você deixa de receber. Então, aí você está pedindo. Você pode pedir no momento, e aí quando você pede, você diz, olha, a partir de amanhã eu não venho mais. A empresa tem o direito de descontar o aviso prévio. Se ela lhe demite, ela lhe paga. Se você pede, a empresa pode descontar o aviso. Ou não. Se você tiver uma determinada amizade com a empresa, ser consensual nisso, a empresa pode dizer, não, eu não vou descontar esse aviso. E aí, esse pedido de demissão, você vai ter a empresa vai ter o prazo normal de lhe pagar. Após o término do contrato, tem 10 dias para pagar. Olha aí, tá pensando em pedir demissão? Pense duas vezes, tá? Porque se você pede demissão, você abre mão desses seus direitos, né, que você adquiriu ao longo do contrato de trabalho. Mas tem ainda uma outra parte de demissão que eu gostaria de falar, que é a questão da rescisão indireta, que há uma celeuma em relação a isso, de quem deve pedir. É a empresa, normalmente, que pode ser demitida, né, por justa causa, e também o empregado pode. Aliás, a empresa pode demitir por justa causa, né, o empregado, e o empregado pode também demitir a empresa. Como é que isso ocorre? Em que momento a gente pode considerar que o empregado ele possa ser demitido por justa causa e quando o empregado também rescinde por que chama de rescisão indireta, né? É verdade. A rescisão indireta eu diria que é o empregado dando a justa causa na empresa, né? Quando isso acontece, a maioria das vezes é nessa insatisfação do funcionário. Vamos colocar como exemplo, a empresa não está pagando o salário. A empresa atrasou o salário 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí o funcionário pode chegar e dizer, olha, eu quero ser demitido. Eu quero que a empresa me demita. A empresa diz, não, eu não tenho intenção de demitir. Então o funcionário ele vai entrar com um processo na justiça solicitando a rescisão indireta. E aí, quando ele pede a rescisão indireta, ele quer todos os seus direitos, tá? Aquilo que nós falamos, a saldo de salário, o aviso prévio, ele quer ter direito à multa rescisória, ele quer ter direito ao seguro-desemprego, tudo isso aí para que ele possa seguir a vida. Isso aí você sabe que é muito comum, né, quando as empresas não têm de forma organizada, né, a sua equipe, né, os seus gestores, e além do que ele falou aí dos direitos e de verba trabalhista, existe a relação de assédio, né, que é muito comum acontecer quando a empresa não acompanha através do compliance, né, todo o regimento da empresa junto aos seus colaboradores. Então isso implica num desfavorecimento, né, para a empresa, porque o empregado entrando com a rescisão indireta, a empresa vai ser obrigada a pagar todos os seus direitos. Mas existem situações, e aí é bom, como especialista também na área, informar para você que se você não fizer, ou se você não acionar de forma correta, ajuizar, né, a expressão é essa, de forma correta, né, do que está acontecendo para caracterizar a rescisão indireta, existe uma espécie chamada Reconvir, e a empresa poderá
transformar sua rescisão indireta contra ela em uma demissão por justa causa. E quer ver quando é que isso acontece? Caso, por exemplo, se acontecer isso que foi citado pelo Wilton, né, quanto à falta de pagamento de salário de forma recorrente, é preciso entender se a empresa informou, né, se publicou isso, se deu ciência, se houve algum fato iminente, tá? Ou então, se de repente você não quer mais ficar na empresa por um problema de assédio, perseguição silenciosa, demanda, sobrecarga, tudo isso você precisa materializar através das provas. Aí você pega, entra com ação e se afasta. Isso é um perigo, porque você tem que aguardar que a empresa seja notificada para que você possa realmente se afastar. E aí se encontrar no dia da audiência. Não é isso, professor? Isso é um erro muito grande na rescisão indireta. Porque eu penso, como funcionário, que se eu entrar com a rescisão indireta, eu não preciso mais ir trabalhar. Não. Se você entra com a rescisão indireta, você deve continuar trabalhando até que seja resolvido. Se você não vai trabalhar, a empresa pode entrar contra você por justa causa, por abandono do trabalho. E aí a empresa vai mandar o convite para você retornar ao trabalho. Você vai olhar e dizer, não, eu não vou voltar porque eu entrei com rescisão indireta. Mas se não for acatado a rescisão indireta, pode ser acatado a justa causa pela empresa. Olha aí. Então, existem alguns procedimentos que agora é a parte importante, né? São os prazos de pagamento, em todos esses tipos de rescisões, né, que nós mencionamos, que deve ser observado. E muitas coisas mudaram, né? A gente estava falando ainda há pouco que o empregado, quando ele tinha um aviso prévio trabalhado, por exemplo, ou contrato de experiência, ele recebia imediatamente ao término do contrato, 24 horas depois. Hoje mudou. E aí é importante que o Wilton agora mencione esses prazos, né, de acordo com qualquer tipo de demissão, inclusive se a falta de pagamento ocorrer, existe aí uma multa, né, compulsória, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Antes existiam os prazos até curtos, né? Se a empresa demitia por aviso trabalhado, existia um prazo. Se era aviso indenizado, era outro prazo. Quando surgiu algo chamado uma plataforma e-social, se juntou todos esses prazos. Quando eu peço demissão, quando eu tenho uma rescisão por justa causa, quando eu tenho um aviso indenizado, quando eu tenho um aviso trabalhado, eu vou ter sempre 10 dias após o final daquele aviso. Eu tenho 10 dias para trabalhar, para pagar. Então, eu como empresa estou falando. E aí você é preciso esperar, tá? Então, vamos retornar só um pouco que a gente falou. Eu tenho um aviso trabalhado. Eu optei por trabalhar apenas 23 dias. Só que o meu aviso vai concluir com 30 dias. Após os 30 dias, a empresa vai ter mais 10 para me pagar. Então, entenda isso. Algumas pessoas, quando chega o 23º dia, deixa de ir e aí ele começa a contar. A empresa vai me pagar. E aí começa a reclamar com a empresa. Não, mas a empresa está dentro do seu prazo. Ó, é importante a gente frisar aqui, tá? Que talvez você esteja numa empresa que não tem essas informações. Ou que talvez as informações ainda estejam atrasadas. Mas um detalhe importante que a gente vai trazer aqui para vocês, e o Hilton vai explicar melhor, é com relação à carteira profissional. Que muita gente tem ainda aquela física. Eu, primeiro, tenho a minha ainda. Mas, naturalmente, você não precisa se preocupar mais com essa carteira física, porque ela foi substituída pela CTPS digital. E aí eu pergunto ao Wilton, como é que é procedido, né, essas anotações da carteira digital, inclusive o processo geral, para que você possa estar atento na hora que você for acessar o seu Gov.br ou então a sua carteira profissional digital mesmo. Existem as duas formas para você acessá-la, né? Portanto, qual seria, como é que fica a rescisão na carteira de trabalho digital, Wilton, e qual é o prazo para assinar? Vamos lá.
Primeira coisa, a minha carteira de trabalho de papel, aquela bonitinha, aquela azulzinha, aquela que vou levar a minha azulzinha, né? Aquela carteira não tem mais valor para as empresas. Então aquela empresa vai existir agora o valor sentimental para você. De todas as empresas que você trabalhou, você vai olhar, ó, trabalhei nessa empresa. Para hoje, para as empresas, não existe mais. Hoje existe a CTPS digital, a carteira de trabalho digital, que você vai ter no seu celular, tá? Você baixa o aplicativo CTPS digital e você vai ter todas as suas informações. E aí você diz, eu sou ruim de celular, eu não consigo baixar, o meu celular está cheio, né? Ouvimos muito isso, professor, falar, meu celular está cheio, eu não consigo baixar. Suas informações estarão lá guardadas. No dia que você conseguir baixar, então você verá as suas informações. Você vai ver a informação da sua admissão, você vai ver a informação das suas férias, você vai ver a informação da sua alteração salarial. Tudo vai estar lá na sua carteira digital. Para a empresa tem que informar ao E-Social que você vai começar a trabalhar com ela 24 horas antes. Então, se eu vou começar a trabalhar segunda-feira, eu preciso na sexta-feira comunicar ao Ministério do Trabalho que você vai começar a trabalhar comigo. E eu comunicando, vamos dizer que você recebe o seguro-desemprego. Está recebendo. Que antigamente, muita gente fazia isso. Recebia o seguro-desemprego e aí depois que era informado e aí o Ministério do Trabalho depois lhe cobrava. Hoje não existe mais. Hoje, quando a empresa informa que você vai começar a trabalhar no dia posterior, o teu seguro-desemprego ele é bloqueado. Então, se você recebeu 2 parcelas devidamente, a terceira parcela você não recebe mais. Então, a CTPS digital hoje são informações que você recebe basicamente de imediato. Vai estar lá as tuas informações da tua vida que vai estar começando e encerrando ali na empresa. Da mesma forma, quando você é demitido, a empresa também tem o prazo até 10 dias para comunicar no E-Social, que é o Ministério do Trabalho, que você não está mais lá trabalhando com aquela empresa. Olha só, você que está chegando agora, estamos falando sobre rescisão trabalhista e talvez você possa estar até se questionando, mas no departamento pessoal tem tantas outras coisas, tem férias, tem décimo, tem folhas. Bom, a gente só está falando de uma parte da legislação trabalhista, que é a rescisão, tá? Que a gente está vivendo um momento muito comum. Essa época as empresas, pelo menos, estão desligando e é importante que você saiba quais são os seus direitos, quais são os seus deveres diante de uma rescisão. Mas a gente vai falar mais na segunda parte, né? E aí eu já vou adiantar para você, não desliga, tá certo? Não sai desse canal, porque a gente vai falar ainda por mais temas sobre a rescisão. Vamos estar falando sobre como pagar as verbas rescisórias, né? O sindicato precisa homologar. Bom, a gente está vendo aí o crescimento do sindicato novamente. Saber como é que funciona o pagamento dessas verbas, né, que a gente conhece nas verbas salariais, que são pagos nas verbas rescisórias, os descontos, tá? A questão do exame, olha só, importantíssimo. Então, você não tem que sair, não é isso, Wilton? Daqui a pouquinho vamos estar falando sobre esse tópico, porque tudo isso que você possa imaginar, mas rapaz, tudo tem uma demissão. Eu nunca vi falar, eu só vou na empresa e eles me pagam. Mas é importante que você, enquanto empregado, saiba nos bastidores como é que funciona os cálculos, como é que funcionam os trâmites das documentações, para que você, de fato, esteja com o vínculo de trabalho rescindido, ok? Voltamos já.
Bem, estamos voltando para a segunda parte, né, desse episódio aqui, falando sobre rescisão trabalhista, né? E ainda é um tema muito complexo e confuso na cabeça de alguns empregados, até mesmo de alguns gestores, que aqui eu fico já dando uma dica, né, para você, empresa que queira capacitar seus gestores sobre cálculo rescisório, é importante, porque senão ele não fica tão constrangido na hora que ele é demitido, aí pergunta, o que é que eu vou receber? O empregado que não sabe realmente. Aí vai lá para o RH, às vezes vai lá para o DP, e o DP e o RH está com a demanda, e tem que parar para poder explicar. Tudo isso, você sabe que se o gestor tiver capacitado, ele pode, minimamente, passar algumas informações. Mas voltando aqui com o Wilton Santos, ele que é consultor em departamento pessoal, está trazendo aqui uma orientação básica, tá? Porém nada que é limitado. O tema aqui não se esgota, tá? Deixando bem claro, né? Muito, muito mais, só que o tempo não permite falarmos de tudo. Mas a gente vai trazer aqui, dentro dessa rescisão trabalhista, um contrato que é muito comum, que é o contrato temporário. E a gente sabe que final de ano, e até mesmo o próprio contrato de experiência, ele é rescindido, ele é interrompido, né? Como é que se dá isso, Wilton? Contrato de experiência. Alguns chamam contrato temporário, outros chamam contrato de experiência. E aí, vamos começar. O contrato de experiência, ele tem um prazo de até 90 dias. O contrato de experiência. Que esse prazo, eu posso dividir em duas etapas. Eu posso dividir em 30 mais 60. Eu posso dividir, que é o mais usual, 45 mais 45. Eu posso dividir 60 dias mais 30, mas eu não posso ultrapassar os 90 dias. Professor Eliabe, essa semana alguém me ligou e fez a pergunta, Wilton, eu ia demitir o funcionário hoje. E o funcionário, ele estava no final do contrato de experiência e ele apresentou um atestado. O que é que eu faço? E aí eu disse para ela, olha, contrato de experiência é o contrato de experiência. Não sei se o funcionário sabia que ia ser demitido, alguém falou para ele, e ele apresentou o atestado, pensando ele que aquele prazo agora vai vigorar. Não. Quando ele apresenta o atestado, aquele contrato, ele dá uma pausa nele. Quando ele retorna, o contrato retorna. Então, retorna naquilo que parou. Então, continua o contrato de experiência. Tá? Então, se foi de 3 dias, se foi de 15, se foi de 60, o contrato ele para, quando retorna, volta dentro do contrato de experiência. Tá? Então, a empresa tem esse prazo para se pagar, tá? Esse prazo dos 90 dias, e daí ele pode rescindir. E ele vai ter que lhe comunicar naquele prazo que não vai mais continuar com você. Deixa eu também falar uma coisa. Na sua CTPS digital, você vai ver o contrato de experiência de 45 dias mais 45. Quando está se aproximando, você vai ver que na sua CTPS digital vai dizer, olha, o teu prazo vai acabar. E aí você se assusta, você diz, eita, vai me demitir. Não. A empresa, ela vai poder prorrogar sem problema. Só que isso é automático que fica lá. Nos 90 dias, a mesma coisa. E se a empresa não quiser lhe demitir, aquele prazo, que era um contrato temporário, ele passa agora a ser um contrato indeterminado. E a empresa vai pagar as suas verbas normais. Falando em verbas, nesse contrato de experiência, a empresa não paga a multa rescisória. Tá? Porque nos 90 dias é um contrato determinado. Então a empresa não tem a obrigação de pagar a multa rescisória. A empresa não tem a obrigação de pagar aviso prévio para você nesse contrato de experiência. Ela vai lhe pagar o saldo de salário, ela vai lhe pagar o proporcional de 13º salário e ela vai lhe pagar o proporcional de férias. Tá? E ainda abrindo, proporcional 13º salário. Se eu entrei em dezembro, aquilo que as empresas sempre contratam, né? Em dezembro, então tem um contrato muito longo. E aí a empresa vai pagar no mês de dezembro o proporcional do 13º de um mês, tá? Dezembro, fechou. E aí quando entra
janeiro e fevereiro, você já recebeu o mês de dezembro. Então a empresa só vai ter agora mais 2 meses para pagar referente ao 13º salário. Interessante, né? Às vezes você assume um contrato de experiência, né? Um extra natal, ou até mesmo uma atividade inicial que todas as empresas, quando contratam, começa a ser pelo contrato de experiência. Só tem uma ressalva, é importante que se coloque aqui, que se você já trabalhou na mesma empresa, ela não pode te readmitir mais com contrato de experiência. Tem que ser admitido através de contrato por prazo determinado. Eu digo isso porque a empresa, ela ganha, né, quando ela faz essa admissão, readmissão por 2 vezes pelo mesmo colaborador, e bota contrato de experiência. E não está correto. Sejamos éticos, né? Então, se ele foi admitido da mesma empresa, na readmissão, ele não pode ter contrato de experiência, e sim já diretamente o contrato de trabalho por prazo determinado. Mas tem uma rescisão que essa você não participa. Essa você receberão por você. É isso mesmo. Você pode estar pensando, como? Que contrato é esse? Infelizmente, a morte. E então, como é que funciona uma rescisão por morte, né? No caso do colaborador? Já passei algumas situações assim, tá? de funcionário falecer e termos que fazer essa rescisão por morte. Existem algumas situações. O funcionário, infelizmente, veio a óbito e aí a família vai levar para a empresa o atestado de óbito para ser dado baixa a partir daquela data que o funcionário faleceu. O que eu aconselho? Se você é parente, esposa, filhos do funcionário que faleceu, você entregue a certidão de óbito e você acompanhe junto com a empresa. A empresa, muitas vezes, ela vai acionar na justiça para que possa ser pago por lá. Por quê? Quando aciona na justiça, existem funcionários que faleceu que ele tinha outras famílias. Tá? Então, ele tinha uma esposa formalizada, ele tinha uma outra família que já vivia há algum tempo. Então, se você, vou chamar a atenção para você agora, se você casou há 20 anos atrás, você não se divorciou, você vive agora maritalmente com a outra pessoa, mas não é casado, não faça isso. Você precisa, se você não vive com essa pessoa mais há 20 anos, se divorcie e você case com essa que você está agora. Por quê? Porque quando a pessoa vem a óbito, é feito um rastreamento se ele é casado ou não. E aí, o pagamento vai ser para aquela família que estava lá há 20 anos atrás, mas ele estava casado com ela no papel. Passei por isso, vi essas situações que deu muito problema. E aí se demorou a pagar essa rescisão porque ele tinha 2 famílias. E se ele tinha 2 famílias, o juiz aí teria que entender. É como filhos, vai fazer o levantamento de quantos filhos ele tem. Às vezes tem filhos fora do casamento. Então, a rescisão por morte, ela é muito complicada. Tá? Então, quando a pessoa tem um filho, 2 filhos, foi casado apenas uma vez, tranquilo. Mas quando ele tem outros vínculos de casamentos, outros vínculos de relacionamentos, outros vínculos com outros filhos, a rescisão por morte se torna muito complicada, professor Eliabe. E quais são as verbas que ele não, que a família recebe? Que a família vai receber. Vai receber o saldo de salário, vai receber o proporcional de 13º, vai receber as férias que estavam vencidas e receber o FGTS que estava depositado. Não recebe a multa rescisória dos 40%. E nem o seguro-desemprego. E nem o seguro-desemprego, porque ele faleceu, né? É bom que frise isso, porque alguém pode querer brigar, né? A família querer receber o seguro-desemprego. Querer brigar, diz, rapaz, eu quero receber o seguro-desemprego, porque ele que era o nosso sustentador aqui, né? Ele que bancava tudo, então a gente precisa ter as parcelas. Não tem direito, tá? Deixa eu chamar a atenção para outra coisa. Existem sindicatos que obrigam as empresas a terem seguro
E aí vai depender do sindicato de pagar o seguro para o funcionário que veio a óbito, para funcionário, para a família, tá? Então, vai depender de sindicato para sindicato, tá? É importante esse benefício, porque às vezes é uma morte surpresa, né? Você não esperava, né? Aquele trabalhador, e é muito comum isso acontecer, ninguém está livre, né? Um choque elétrico, um acidente de trabalho, ou até mesmo em casa, mesmo um acidente natural. O que a gente precisa estar preparado é não ter que ter dívidas, né? Vamos supor, às vezes o defunto, né? O in memória, né? Estou tentando encontrar uma palavra melhor aqui para ele, né? Que foi embora e deixou uma dívida. Aí alguém pode estar perguntando, como é que eu vou pagar essa dívida? Não tem a rescisão, essas verbas, essas horas que são devidas, né? E você tem que aproveitar, salvo, como já foi colocado, você recebe o seguro, se o sindicato se prevê isso aí, outros seguros que a empresa possa ter feito e ele assinou. É importante fazer, na verdade, um vasculhamento, tá? De toda a vida pregressa dessa pessoa, seja ele parente, primo, marido, não importa, porque se de repente for necessário um inventário, tem tudo isso para poder acostar aos autos. Professor Eliabe, a outra situação, esse funcionário tinha 2 famílias. E aí, quando faleceu, chegou uma família e disse, olha, tá aqui o atestado de óbito, eu era a esposa e tá. Se vocês são casados no papel, não são casados. Tá bom. No outro dia, chegou outra esposa com o mesmo atestado de óbito. Por quê? Porque foi no cartório e também solicitou o atestado de óbito. E aí disse, olha, eu sou a esposa e eu queria receber. E aí, qual a atitude da empresa nisso? Leva para a justiça, e aí a justiça é que vai definir quem vai receber, tá? E aí sai da alçada da empresa. Eu não sei se o INSS tinha um documento chamado DataPrev, né? Que era um documento que era emitido, né, para a empresa, tá, comunicar à família. E aí a própria família fazia uma espécie de rastreamento até para saber se ele tinha, porque é muito chato. Você imagina a empresa pagar uma rescisão, né? Ou seja, as verbas trabalhistas para uma família que se apresentou primeiro. E a segunda? E a segunda? Quem é que vai pagar? Então, muito cuidado, muita atenção, principalmente se tiver caso de pensão alimentícia, tá? É muito comum se ter mais de uma família. E se for o caso, já se previna para que solicite. O INSS é o órgão, é o agente, né, mais seguro para que você possa obter se ele tem ou não outros segurados, né, como dependente, né? Exato. Porque aí você não corre o risco de ter que pagar outra vez, porque a empresa pode sim ser responsabilizada, né, pelo meieiro, né, que a gente chama, da outra família que deixou de receber. Mas como é que a gente ia saber? Então, a gente está aqui passando essas orientações, porque acontece. É muito comum. É verdade, muito não comum. E às vezes o próprio funcionário tem outras famílias, não diz que tem. E aí quando o cidadão morre, né? Aí vem aqueles que são dependentes direto, né? Não conviviam, né? Vamos usar a expressão, quando a bomba estoura, aí o bicho pega na linguagem popular, né? Então, nós falamos aqui, pessoal, até agora, só para vocês entenderem, né, as rescisões, os tipos de rescisões, tá? Falamos dos prazos, né, que é muito importante. Falamos dos cuidados. Mas agora, como deve ser feito o pagamento dessas verbas, tá? Porque no passado, né, eu digo no passado, não muito distante, esses pagamentos eram feitos através de cheques, espécie. Inclusive tinha uma observação quando era cheque, né? Ainda me lembro, que tinha que ser dentro do horário bancário. Isso. Mas tudo isso é passado, tá, pessoal? Eu tô colocando isso, mas não se constanja não. É porque eu tenho 58 anos de idade hoje, né? E eu presenciei, acredito que o Wilton também, enquanto consultor, passou por isso. Mas como deve ser feito hoje o pagamento das verbas rescisórias, Wilton? O pagamento da verba rescisória, o cheque realmente dificilmente se usa. Eu não vou dizer que não se usa, mas aí dificilmente se usa. Hoje, o pagamento da verba rescisória por Pix,
dinheiro, eu não aconselho se pagar com dinheiro. Por quê? Se pagando com dinheiro, deixa-se de ter um comprovante. Tá? Quando você paga por Pix, por depósito bancário, você tem o comprovante. E muitas vezes o funcionário está chateado, ele diz, eu não vou lá assinar a rescisão não. Quanto tempo a empresa tem para pagar? 10 dias. Então, a empresa marcou com o funcionário. O funcionário diz, eu não vou. Né? E depois o funcionário quer dizer, a empresa não pagou a minha verba rescisória. A empresa tem um comprovante de que pagou por Pix, de que pagou por dinheiro. Tá? Então, essas duas formas. Pix, pagou por dinheiro não, perdão, pagou por depósito bancário. Pix, depósito bancário, são as formas corretas da empresa pagar hoje. E aí, quando paga, é importante a assinatura do contrato, mas aquilo ali já é o comprovante de que a empresa lhe pagou dentro do prazo. Principalmente se ele for analfabeto. Exatamente. Né? Porque se leva em dinheiro, ele não assina. Não assina, apenas a digital. Não que a digital não tem importância, tá, pessoal? Mas a gente está falando aqui em tempos modernos. Então, as empresas hoje trabalham com tecnologia. Então, quando se paga através do Pix, o dinheiro entra na hora. Né? Não tem como a questão do cheque que demorava, o banco fazia a aplicação com o seu dinheiro. São épocas bastante remotas. E eu queria também acrescentar, o senhor falou que antigamente tinha até o horário da agência bancária. Hoje não, hoje tem até às 23h59. Então, se você vai pagar, tá no prazo, e a empresa ainda não pagou, você vai precisar esperar até o final do prazo. Se a empresa passar no outro dia, aí já é uma outra história, né? Ou então se der um pau na hora que ela for transferir de valor, né? Aí a culpa antes é da empresa. Das 23h59, pode ter certeza que cabe a você ou não entrar com pedido solicitando a multa do artigo 477, né? Que é a multa correspondente a, não sei se é 50% do salário, Isso, né? Por atraso. Por atraso. Bem, você está observando que tudo isso que a gente está falando, às vezes faz sentido quando você não tem uma orientação. Faz sentido você estar dentro da empresa e de repente a empresa está pagando correta, a empresa está sendo honesta. Por quê eu estou fazendo essa colocação? Porque antes da reforma trabalhista, nós tínhamos o sindicato que era o órgão, né, responsável para homologar. Note bem, homologar é fazer a quitação das verbas rescisórias. Isso era algo obrigatório. Inclusive, eu me recordo que algumas pessoas, quando não tinham sindicato, levavam lá para o Ministério do Trabalho, né, a antiga Delegacia Regional do Trabalho, e a delegacia orientava a ir para a federação. Isso. Por quê? Quando você não tinha sindicato, tinha a federação referente àquele segmento que poderia homologar. Mas tudo isso mudou, porque desde a reforma, a gente sabe que as homologações, elas são feitas hoje na empresa. E qual é a vantagem? Me diga aí. A vantagem é a desvantagem. Né? Hoje, a empresa não é mais obrigada a fazer rescisão do sindicato. Ponto. No entanto, vou falar o consultor Wilton. Gosto de fazer rescisão no sindicato. Por quê? Dar uma segurança e dar uma credibilidade para a empresa. Em que situações? Quando o funcionário ele sai muito chateado e ele começa a dizer, vai roubar a minha rescisão, vai deixar de pagar alguma coisa. Então, eu aconselho a empresa a fazer essa rescisão no sindicato, porque o sindicato vai conferir o que a empresa está pagando e o sindicato vai atestar que a empresa está pagando corretamente, tá? Mas hoje não existe mais obrigação de se pagar no sindicato. Olha aí, pessoal, a gente fez aqui praticamente um resumo, né? Como eu falei, não dá para falar em menos de 1 hora tudo, mas o que foi passado para você que vai assistir esse podcast, compartilha, porque de repente outras pessoas que não têm essas informações ou desconhecem,
tá, ela possa ser surpreendida por algo que não foi realizado, que não foi cumprido com essas nossas falas. Repito, tudo o que nós falamos aqui, nós não somos dono da verdade. Estamos falando com base na legislação, na CLT, na Convenção Geral e na Constituição, porque são esses instrumentos legais que regem hoje a relação de emprego. Mas antes de ir para o final, eu gostaria que o Wilton ele colocasse aqui para você, né, que está aí do outro lado, nos assistindo, tá? De forma bem resumida, um passo a passo, né, que é bastante importante, não só para você que é gestor, que você que é analista, como também para o empregado, que ele só vai saber de tudo no dia da rescisão. Então, veja que dicas interessantes você vai receber agora ao saber os passo a passo, o que é que deve entrar, o que é que você deve saber no dia da homologação, porque aí você vai, evidentemente, estar mais preparado. Concorda? Então, Wilton. Vamos lá. Primeira coisa, quando a empresa lhe demite, ela tem que lhe encaminhar para fazer o exame demissional. O que é o exame demissional? Quando você entra, você faz o exame admissional, dizendo que você está apto para entrar. Quando você sai, a empresa tem a obrigação também de fazer, tá? Após os 90 dias. Se tiver dentro do prazo de experiência, não precisa, tá? Após os 90 dias, a empresa tem a obrigação de lhe mandar fazer esse exame. Por quê? Para saber se a sua saúde está correta, se você pode ser demitido. Existe aí já um outro assunto, que é com segurança do trabalho, chamado PCMSO, tá certo? Que é o Programa de Controle Médico. E nesse Programa de Controle Médico, ele diz cada função, quais exames deve fazer no final do seu contrato, tá? Então, se ele tem um contrato administrativo, vai dizer que ele tem um exame clínico. Se ele trabalha com volumes, ele vai ter que fazer o exame de audiometria e assim sucessivamente. Mas isso com orientação do PCMSO, do Programa de Controle da Saúde, tá? E aí você vai receber algumas coisas na tua rescisão. Você vai receber o saldo de salário, que isso é obrigatório. Você vai receber o aviso prévio trabalhado ou indenizado. Você vai receber férias vencidas, tá? Se você tem mais de um ano. Você vai receber férias proporcional se as suas férias ultrapassou um ano. Você vai receber o 13º salário. Observe, 13º salário, ele tem um corte. Ele corta em dezembro, que todo mundo recebe. A partir de janeiro, começa-se novamente, tá? Então, é o proporcional de 13º. A partir de janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. Bem, pessoal, se ficarmos aqui, vamos passar o resto do dia. Você vai ficar muito chateado, porque um podcast não pode ser muito longo. A gente vai deixar aqui, tá? Uma beirinha para a próxima edição, né? Para falarmos com você, inclusive, quem sabe voltar com esse tema. Mas antes de ir para o fechamento, e agora finalizando, né, o nosso episódio, eu vou fazer uma pergunta bastante objetiva para o Wilton Santos, o consultor em departamento pessoal. Dessas demissões, né, como é que ele qualifica, que habilidade, qual tipo de demissão deve ser praticada na empresa? Professor, já está acabando, que pena. Bem, quando a gente fala em demissão, eu costumo dizer que temos que ter a demissão humanizada, né? Por que humanizada? O respeito com o colaborador. A empresa tem que respeitar. Não cabe mais empregador chegar a gritar, dizer: você está demitido, saia da minha sala agora. Não cabe mais isso, tá? Então o respeito está acima de qualquer coisa. Então é preciso chamar privativamente, ter transparência, se conversar sobre esse final do relacionamento, tá? Desse vínculo, tá certo? E agradecer, porque o funcionário, ele passou um período ali na sua empresa.
Então é preciso esse agradecimento, tá? Às vezes os funcionários saem chateados, tá? Porque acontece, tá? Já aconteceu comigo, falar rapidinho, um funcionário me jurar de morte porque estava sendo demitido, né? E aí eu tentei explicar para ele, conversar, mas ele não quis entender. E ele saiu da sala com muita raiva. Alguns dias depois, quando eu estava encostando o carro, ele encostou a moto, ele não colocou revólver, mas ele apontou o dedo para mim e eu disse, pronto, vou morrer agora, né? Respirei, contei até 10, saí do carro e fiz com que ele se acalmasse. Levei ele para a sala e tentei fazer com que ele se acalmasse. Depois que ele saiu, eu estava branco de medo. Mas a demissão humanizada tem que acontecer. Tem que acontecer em todas as empresas, independente de ter um funcionário, ter 1.000 ou 10.000 funcionários. Wilton, a gente queria agradecer, mas deixe seus contatos, né, para que os telespectadores possam, de qualquer região do Brasil e do mundo, lhe consultar, inclusive até pela internet, que hoje a internet não tem mais fronteiras, né? Agradeço muito a Brasinfor pelo convite. Estarei aberto, qualquer outro momento quiserem convidar, estaremos à disposição. No Instagram, Wilton_Santos1911. Você me encontra lá. E no WhatsApp, o telefone 81 DDD 995 32 6720. Muito obrigado e estaremos aí prontos para lhe ajudar. Olha aí, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma edição, né? E assim, um episódio muito bacana sobre demissão, né, trabalhista. Mas eu gostaria de deixar aqui um recado para você que vai assistir antes, né, de maio, né? Talvez você esteja assistindo ainda agora no mês de abril de 2025, mas independente de qualquer coisa, esse tema ele é atemporal, tá? E eu sou um dos precursores, pioneiros sobre essa temática de demissão humanizada aqui em Recife, Pernambuco. Até tem um livro falando sobre essa temática, tá? Que é Demissão Humanizada, como desconstruir possíveis ações trabalhistas. Tem artigos publicados, artigos científicos, e você fique bem à vontade, você empregado, empresa, que porventura queira conhecer como demitir de forma humanizada, é só nos procurar. Eu sou contratado para demitir, e é por isso que estamos aqui. Portanto, um grande abraço, até a próxima edição, e desde já, comenta, compartilhe, tá certo? Queremos ouvir a sua opinião. Até mais.